Eu queria que você abrisse Mateus 3, e depois nós vamos para outro texto, mas eu queria que você deixe marcado aí Mateus capítulo 3, porque a gente vai passear bastante nesse texto aí. Mateus capítulo 3. Oh, meu teclado tá bom hoje, hein? Tá alto, isso aí. Glória a Deus. Mateus capítulo 3, é bem facinho de achar. E eu queria que você me acompanhasse aí. Achou aí Mateus capítulo 3? Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. E acompanhe comigo aí, não tem problema se a sua versão não é igual à minha. Eu tenho certeza que, ainda que não seja igual à minha, tenho certeza que vai estar falando a mesma coisa, o mesmo contexto. Mateus capítulo 3, nós vamos a partir do versículo 1. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Ou seja, o ministério e a vida de João Batista já havia sido profetizada. Versículo 4, usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro, e a sua alimentação era gafanhotos e mel silvestres. Então saíam a ter com ele em Jerusalém e toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, e confessavam os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Versículo 8, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz um bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Pai querido, essa é a tua palavra, Senhor. Fala ao nosso coração de maneira especial, de maneira sobrenatural, e ajuda-nos, ó Deus, a entender nesta manhã qual é a nossa identidade, Senhor. Qual o teu propósito para a nossa vida. Assim como tu fizeste com estes grandes homens de Deus. Pai, que eu diminua, que tu cresças, e que eu possa ser a tua voz nesta manhã. No santo nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, João Batista era parente de Jesus. Algumas traduções dizem que Isabel, sua mãe, era prima de Maria, mãe de Jesus. Mas isso, no contexto histórico, não é uma afirmação. O que nós sabemos é que João Batista tinha um grau de parentesco com Jesus. E olha que coisa interessante, irmãos. João Batista havia nascido, ele era 6 meses mais velho do que Jesus. E os dois tiveram 2 ministérios poderosos. O ministério de João Batista, como nós sabemos, era o ministério preparatório, aquele que preparava o caminho, a voz que clamava no deserto, a voz que gritava: arrependei-vos, porque o tempo está próximo, arrependam-se dos pecados, porque o tempo está próximo. Ele estava preparando o caminho para o seu parente, Jesus, o Messias, vir logo adiante. Então, os seus ministérios, tanto o ministério de Jesus, como o ministério de João Batista, caminhava alinhado um ministério com o outro. E eles tinham apenas 6 meses de diferença de idade. E o interessante, irmãos, que tanto o ministério e a vida de Jesus foi profetizadas anos e anos atrás, assim como o ministério e a vida de João Batista também foi profetizada. Deixa eu dizer algo para você, irmãos. Assim como na vida dos grandes homens de Deus, o Senhor tem um propósito e um sonho para mim e para a sua vida. Assim como na vida dos homens e das mulheres, dos grandes e das grandes mulheres de Deus, o Senhor quer que eu e você tenhamos uma identidade.
E hoje você vai entender bem. Eu vou falar um pouco aqui de João Batista, e você vai entender bem qual o propósito, qual a identidade desse homem, para que eu e você possamos entender, compreender aquilo que Deus quer para a nossa vida, aquilo que Deus espera de mim, aquilo que Deus espera de você, aquilo que Deus espera dos nossos filhos. E é algo poderoso. Vá lá para Lucas no capítulo 1, deixa marcadinho aí Mateus, e vá lá para Lucas no capítulo 1. Passa aí Marcos, um pouquinho para frente, Lucas capítulo 1. E nós vamos ler versículo 26, 27 e 28. Lucas capítulo 1. No sexto mês, versículo 26. No sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir a palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar o que significava aquela saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achastes graças diante de ti, Deus. Eis que conceberá e darás à luz a um filho, que se chamará pelo nome de Jesus. E esse será grande, será chamado Filho do Altíssimo Deus, o Senhor, e lhe dará o trono de Davi seu pai. E ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria, versículo 34, então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Agora vem aqui, olha que interessante, versículo 36, falando de Isabel, a mãe de João Batista. Isabel, tua parente, igualmente concebeu um filho na velhice, sendo esse já o sexto mês. Ou seja, João Batista era 6 meses mais velho que Jesus. Para que naquela que se dizia estéril. Porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Guarde isso no seu coração, irmão. Guarde isso no seu coração. Para Deus não há impossível quando se tem uma promessa. Ele prometeu, Ele cumpre. Ah, é impossível, pai está em crise, não tem cura, não tem jeito. Ele prometeu, Ele cumpre, porque nós servimos um Deus que não há impossível para Ele. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, e que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Guarde essa frase também. Aqui está Maria. Olha o que ela responde: aqui está Maria. E você vai ver a grande diferença de quando ela recebe a promessa. Ela diz: Senhor, ao anjo, aqui está a sua serva, que se cumpra em mim a sua promessa. Olha que coisa linda, irmãos. Zacarias, e depois nós vamos entrar, pai de João Batista, recebe a mesma promessa, já velho de idade. Isabel, velha de idade. E Zacarias recebe a mesma promessa, mas ele duvida. Ele duvida. Já Maria não. Ela diz: aqui está a sua serva, que se cumpra em mim a sua vontade. Olha, se você não guardar nada do que eu pregar aqui hoje, nessa manhã, mas se você guardar isso, eu já estou feliz, e eu tenho certeza que Deus já está feliz. Senhor, que se cumpra em mim a sua vontade. Senhor, que se cumpra em mim. Aqui está seu servo, aqui está sua serva. Diga isso: aqui está seu servo, aqui está sua serva. Senhor, que se cumpra em mim a sua vontade. Eu quero ser... Quem me ajuda aí? Essa tem que ser nossa oração.
Essa tem que ser a minha sua oração. Eu quero ser, eu quero ser o vaso novo. E disse Maria: aqui está a sua serva, Senhor, que se cumpra em mim conforme a sua palavra. Eu quero ser, Senhor amado. Essa é a nossa oração. Como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Amém. Tá lindo esse coral. Então, irmãos, olha que coisa interessante. Maria recebe uma promessa, dizendo: ó, você vai conceber o Filho de Deus. E qual a reação dela? Senhor, eu sou noiva do meu noivo José, nós não temos relações, mas conforme a tua palavra, só me diga como vai acontecer. Está aqui a sua serva, faça em mim, cumpra em mim a sua vontade. E a Isabel recebe a mesma palavra, você já na velhice, ela e o seu marido, na velhice, você conceberá um filho. E aqueles dois ministérios, de Jesus e de João Batista, começam a caminhar juntos. João Batista com 6 meses mais velho. E aqui, irmãos, a vida de João Batista nos ensina muito, é um aprendizado para mim e para você. Isso acontece há 2000 anos, mas continua gritando, continua falando para mim e para você. Olha que coisa interessante, passe aí 2 páginas, vai lá para Lucas no capítulo 3, e vai lá no versículo 21, Lucas 3, versículo 21. Olha o que diz aí. Lucas 21 e 22. E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também foi quem? Também foi quem? E estando ele a orar, o céu subiu e se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele, e em forma de corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: tu és o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Ou seja, irmãos, eu e você não podemos perder tempo. E sabe por quê? Olha, a gente não entende, irmãos, mas a Bíblia ela é detalhista e tudo tem propósito. Deus não faz nada sem propósito. E aí a gente entende o porquê João Batista nasce 6 meses depois, 6 meses antes. Para o judeu, irmãos, a idade adulta, a idade madura, são 30 anos. O judeu, ele só pode ter algumas responsabilidades a partir dos 30 anos de idade. Ele só pode ser um professor, ele só pode ser um rabino, ele só pode ser um líder a partir dos 30 anos de idade. E como nós sabemos, o ministério de Jesus começa aos 30 anos de idade. Então, supostamente, o ministério de João Batista começa 6 meses antes.
E aqui, irmãos, neste encontro, ele tem o grande encontro com Jesus. O grande encontro com Jesus. E ele batiza a Jesus. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que João Batista não perdeu tempo. Se ele tivesse perdido 6 meses da vida dele, perdido com tempo com outras coisas, ele não teria realizado o propósito e o ministério que o Senhor havia colocado diante dele, aquilo que o profeta havia profetizado sobre a vida dele, aquilo os qual os pais o prepararam a vida toda, aquilo o qual Deus o incumbiu. E ali ele está batizando Jesus. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Existe aqui entre nós muita gente que já tinha que ter casado e não casou ainda. Existe aqui entre nós muita gente que já tinha que ter aberto seu negócio próprio. Existe aqui entre nós muita gente que já tinha que ter saído da asa do pai e da mãe. Existe aqui entre nós muita gente que já deveria estar fazendo outras coisas. Existe muita gente aqui entre nós que já deveria estar pregando e está perdendo tempo. O tempo está passando e as oportunidades estão passando. Eu sempre digo, irmãos, tem 3 coisas que passam e quando passa você não consegue pegar. Primeiro, é uma flecha, você lançou, você não consegue pegar pelo rabo. Segundo, a palavra lançada, você falou, não tem como pegar de volta. E a terceira é a oportunidade. Ah, pastor, eu posso ter a segunda chance? Claro, Deus é misericordioso. Mas isso não é a regra. Essa não é a regra. Muitas vezes a oportunidade passa ao nosso lado e a gente deixa passar. Como vocês sabem, irmãos, eu trabalho com bijuterias e folheados. A minha maioria dos meus clientes são farmácias. Eu atendo farmácias e perfumarias. Mas 90% dos meus clientes são farmácias. Existe uma empresa de brincos que eu acho que 90% das mulheres aqui já usaram, ou suas filhas já usaram esse brinco. E é brinco para homem também, os meninos que gostam de usar aí. Uma marca chamada Estudex. Quantos conhecem aqui? Estudex. Esse cara, aqui no Brasil, ele tem só, Silvio, 100% do mercado, só isso. Ele não tem concorrente. Só para você ter uma ideia, o brinco na média, varia de farmácia para farmácia, custa em média de 25 a 50 reais, que ele tem alguns modelos lá. Só para a vendedora, cada vendedora das farmácias que vende, ele dá 5 reais para a vendedora. O balconista que vende o brinquinho dele, ele dá para a vendedora 5 reais. O vendedor que vende o brinco, o vendedor ganha 8 reais de comissão cada brinco vendido. Ele chega na loja, não vende o brinco solto, ele chega com um display com 196 brincos e deixa na farmácia. Ele só vende o display cheio. O vendedor ganha 8 reais cada brinco. E aí, irmãos, há um tempo atrás, alguns anos atrás, esses brincos são importados, eles vêm de Los Angeles, da Califórnia. Ele não faz nada, os brincos vêm de lá, chega aqui, ele só encartela, coloca o nome dele, uma máquina de dinheiro. Mas foi um cara visionário, um cara que lá atrás enxergou, o brinco dele é antialérgico, é ácido cirúrgico, e o brinco dele ainda fura. Então toda mulher que tem a nenezinha, ela leva na farmácia, e qual o brinco que a farmácia coloca? Porque não tem outra marca, só Estudex. Então, o que ocorre? Há alguns anos atrás, apareceu uma empresa, uma empresa chamada Perfur. E essa empresa começou a crescer. Começou a pegar uma fatiazinha aí de uns 2, 3% do mercado. Então, cada 100 farmácias que você ia, 3, 4 farmácias tinha lá o Perfur. Sabe o que esse camarada fez? Ele foi e comprou a Perfur. Vamos supor, a empresa valia, um exemplo, 100 mil reais. Ele foi lá e falou, você quer 200 mil? Comprou a empresa do cara. Ali, operou com a empresa 1 aninho só para não... e fechou. Ou seja, hoje ele não tem concorrente. Agora, por que ele fez isso? Ele não perdeu a oportunidade enquanto o cara era pequenininho. Ele tinha capital, ele foi lá, ele quer o monopólio, ele quer o mercado todo.
E para isso ele, olha, porque as farmácias que já estão abertas já são minhas. Agora, farmácia é um negócio, irmãos, que todo dia abre. Se tem um negócio que abre aqui no Brasil, é impressionante, são farmácias. Farmácias e consultório dentário, né, doutor Valmir? É para todo lado, né? E ótica. Agora, farmácia, para vencer farmácia, não tem igual. Então, o que ele imaginou? Ele falou, essas farmácias novas, se eu não me antecipar, não tiver uma equipe boa, provavelmente esse cara vai ganhar mercado. Hoje ele tem 2, 3% do mercado, mas daqui a alguns anos ele pode ter 10, 15. Ele foi lá, fez uma proposta irrecusável. Por que eu estou falando isso, irmãos? Por que eu estou falando isso? Para a gente entender que muitas vezes se a gente não tomar cuidado, nós perdemos o time da nossa vida. Existem coisas na sua vida que você tem que fazer agora, não é para amanhã. Existem decisões na sua vida que você precisa tomar hoje, não dá para você ficar protelando. Existem decisões na sua vida que você deveria ter tomado há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, há 10 anos atrás, e você não tomou. Eu aprendo aqui com João Batista que se ele tivesse perdido tempo, ele não teria consolidado o seu ministério. E aqui nós vemos no capítulo 3 de Lucas, no capítulo, que ele foi o privilegiado que batizou Jesus. E a Bíblia diz mais, que nascido de mulher, não houve homem maior do que João Batista. Você já pensou isso, irmãos? A Bíblia diz, de todos os personagens que nós conhecemos da Bíblia, a Bíblia diz que Jesus diz que nascido de mulher, não houve homem maior do que João Batista. Olha o privilégio. O cara atento, foi para o deserto cumprir o seu ministério. A voz que clamava no deserto dizendo, arrependei-vos, o tempo está próximo, o reino dos céus está próximo. Cumpriu o seu ministério. Isso aqui ensina para mim e para você que nós não temos tempo a perder. Homem e mulher de Deus não pode perder tempo com besteira. Homem e mulher de Deus não pode perder tempo com mimimi. Não podemos. Quem tem propósito e promessa não perde tempo. Você tem propósito para a sua vida, você tem propósito de Deus para a sua vida, você não pode perder tempo. Se você tem promessa e propósito de Deus para a sua vida, você não pode perder tempo. É isso que eu aprendo com João Batista. Ele não tinha tempo a perder. Ele nasce 6 meses antes. Imagine se ele tivesse se desviado. Imagine se ele tivesse perdido tempo com alguma confusão. Ah, estou chateado. Ah, estou de cara virada. Ah, vou dar um tempo. Ah, não vou mais. Ah, vou largar a igreja. Imagine, irmãos, 6 meses faria toda a diferença na vida e no ministério dele. Mas ele não perdeu tempo com essas coisas. Ele não podia perder tempo. E sabe, irmãos, eu olho para a minha vida, olho para a nossa vida. Quantas e quantas vezes eu e você perdemos tempo com tantas coisas tolas. Perdemos tempo com tantas coisas que não fazem o menor sentido. E deixamos muitas vezes de sermos abençoados, de sermos instrumentos de bênção para a vida de outra pessoa, de sermos usados por Deus, ou de sermos abençoados por Deus, porque estamos gastando a nossa energia com coisas tolas, estamos gastando a nossa energia com aquilo que não deveríamos gastar. Não podemos perder tempo com coisas tolas, não podemos. Vai lá para Mateus, capítulo 3 de novo, pedir para você deixar marcado. Mateus capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 1. Olha o que diz aí. Mateus capítulo 3, versículo 1. Diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. Naqueles dias apareceu João Batista. Algumas traduções dizem o seguinte: naqueles dias aconteceu que João Batista começou a pregar no deserto.
Eu aprendo aqui, irmãos, que quando eu e você estamos alinhados com a vontade de Deus, quando eu e você estamos alinhados com as promessas de Deus na nossa vida, as coisas acontecem naturalmente. O texto diz aqui, aconteceu que naqueles dias, aconteceu naturalmente. É como uma igreja, você não abre uma igreja, a igreja nasce naturalmente. Você não abre uma célula, a célula nasce naturalmente. Quando Deus quer te abençoar, você não abre um consultório dentário, nasce naturalmente, as possibilidades vêm. Você não abre uma empresa, a empresa nasce naturalmente. Você não conquista uma profissão, a profissão nasce naturalmente. É claro que nós precisamos nos alinhar na vontade de Deus e fazer a nossa parte, mas quando Deus quer abençoar, irmão, as coisas acontecem de uma maneira extraordinária. E foi o que aconteceu na vida de João Batista. As coisas aconteceram naturalmente. Ele era o antecessor, ele era a voz que clamava no deserto, ele era aquele que preparava o caminho para Jesus, ele foi aquele que batizou Jesus, mas a coisa aconteceu naturalmente, porque ele estava alinhado à promessa e ao propósito de Deus sobre a vida dele. E deixa eu falar um negócio aqui para a gente entrar num tema. João Batista. Pastor, por que ninguém tem sobrenome? Na Bíblia, e João tem sobrenome. A gente vê lá, né? Você não vê lá Bartimeu de Oliveira, Zaqueu da Silva, a Joana Moura, não tem nada disso. Mas por que João é João Batista? A gente não vê Mateus Menezes, a gente não vê isso. E por que João é João Batista? Sabe por quê, irmãos? Porque Batista não é o sobrenome, Batista é a identidade dele. Batista quer dizer aquele que batiza em nome de Jesus. Não é sobrenome. Batista é a identidade dele. É aquele que batiza em nome de Jesus, aquele que batiza nas águas em nome de Jesus. E aí eu aprendo, irmãos, que eu e você temos uma identidade. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Eu e você temos uma identidade e temos uma promessa e um propósito de Deus para a nossa vida. Agora precisamos tomar cuidado, porque se tem algo que o diabo quer roubar da minha e da sua vida, é a nossa identidade. Ele quer que eu e você nos esqueçamos de que Jesus tem um propósito para a nossa vida. Ele quer que eu e você nos esqueçamos que Jesus nos deu uma identidade. Ele quer que eu e você nos esqueçamos que Jesus tem alegria de que eu e você sejamos bem-sucedidos. O diabo quer roubar isso de nós e muitas vezes, consegue na vida de alguns enganar. Agora deixa eu falar um negócio para você, irmãos. Nós somos filhos de Deus, nós temos a identidade de Cristo, nós temos a promessa de Cristo e nós temos um propósito. Então aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Esta é a nossa identidade. Esta é a nossa identidade. Cuidado com os lugares que você frequenta. Cuidado com os lugares que você frequenta. Porque os lugares que você frequenta revelam aquilo que você está procurando. Cuidado com os lugares que você vai. Cuidado com os lugares que você digita. Porque isso revela aquilo que você está procurando. E nós temos uma identidade. A nossa identidade é Cristo. A nossa identidade é Cristo. A nossa identidade é Cristo. E enquanto nós entendermos que a nossa identidade é Cristo, quanto nós compreendermos que temos uma promessa e um propósito sobre a nossa vida, a vontade dEle vai se cumprir sobre a nossa vida, e a nossa oração será ouvida. Eu quero ser... Me ajuda aí, Daniel. Senhor amado,
para que isso não saia da sua retina, da sua mente. Como um vaso nas mãos do oleiro. Essa é a nossa identidade, que a vontade dele se cumpra em nós. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Só a igreja agora, aquele coral bem bonito. Oh Senhor, que se cumpra isso. Aleluia, faça isso, Senhor, em nós. Faça isso, Senhor, em nós. A nossa identidade é Jesus. Lucas capítulo 1, volte lá para Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Ah, irmão, tem tanta coisa para falar aqui, pena que o tempo não dá. Mas Lucas capítulo 1. Olha o que diz aí, nós vamos ler a partir do versículo 18. Lucas capítulo 1. Então, aqui é o pai de João Batista. Então perguntou Zacarias ao anjo, Lucas 1, versículo 18. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu já sou velho e a minha mulher é de avançada idade. Respondeu-lhe Jesus: eu sou Gabriel, o mesmo que visitou Maria, o mesmo que trouxe as boas novas para Maria, dizendo: olha, você vai conceber o Filho de Deus. Ele está aqui conversando com Zacarias, pai de João Batista. E ele diz: olha, eu sou velho e a minha mulher também é velha. Aí no versículo 19 o anjo responde, e respondeu-lhe o anjo Gabriel: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer estas boas novas. Todavia, Zacarias, você vai ficar mudo e não poderás falar, até o dia em que estas coisas venham a ser realizadas, porquanto você não acreditou nas minhas palavras, as quais ao seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias e admiravam-se que tanto se demorava no santuário, mas saindo ele não podia falar. Então entenderam que tivera uma visão no santuário, e expressava-se por acenos e permanecia mudo. E sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para a sua casa. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Maria recebe uma promessa, a mesma promessa que Zacarias e Isabel recebem. Só que Maria, quando recebe a promessa, ela tem uma atitude completamente diferente. Ela só pergunta: Senhor, mas como isso vai suceder? Eu sou uma moça virgem, eu sou noiva, eu não sou casada. Ele diz: o Espírito lhe conceberá um filho. Ela: Senhor, que se cumpra a sua vontade sobre mim. Zacarias recebe a mesma promessa: olha, sua mulher lhe dará um filho. Mas eu sou velho, Isabel também é velha, avançada de dias. Não tem como, não tem jeito, não dá. E o anjo diz para Maria: tu és bem-aventurada. Para ele diz: porque duvidastes, ficarás mudo. Zacarias era um homem de Deus,
Ele estava no santuário. Estava no santuário. Entretanto, duvidou da promessa. E aí ele fica mudo. Mas olha, irmãos, tudo o Senhor quer nos ensinar. E aí o que eu aprendo aqui? O pai de João Batista ficou mudo no seu nascimento, no período da sua gravidez. Entretanto, João Batista era a voz que clamava no deserto, era a voz que antecedeu Jesus, era a voz que preparou o caminho para Jesus, mas o seu pai ficou mudo, e ele era chamado a voz. O que isso ensina para mim e para você? Isso ensina para mim e para você, irmãos, que o que faltou para a geração antes da nossa, não vai faltar para nós. Nós somos a geração bendita. Isto mostra para mim e para você que não é porque os seus pais, os seus avós, os seus tios passaram por dor, por escassez, por momentos difíceis, que isto tem que predominar na sua vida. Não, não. Existem aqueles pastores, o meu avô morreu de câncer, minha mãe morreu de câncer, eu estou condenado a isso. Não, nós somos a geração bendita. Pastor, meus avós eram miseráveis, meus pais eram miseráveis, a minha família é miserável. Não! Zacarias ficou mudo e João Batista era a voz que clamava no deserto. E a Bíblia diz que nascido de mulher não houve homem maior do que João Batista. Sabe o que isso mostra para mim, irmãos? Que toda aquela condenação, toda aquela derrota ou problemas que os nossos pais tiveram, essa condenação não está destinada a mim e a você. Não está destinada essa questão de maldição hereditária. Pare com isso, pare com isso. Aquilo que seus pais passaram, que seus avós passaram, você, não é necessário que você passe também. Nós podemos, diante de Deus, traçar a nossa história, cumprir o nosso propósito e esquecermos daquilo que passou. Tem um monte de gente aqui angustiada, porque os pais morreram com algumas doenças, achando, eu vou morrer igual. Pare com isso, pare com isso. A família toda da minha mãe morre do coração. Eu não tenho um cisco de medo de morrer. Minha mãe morreu jovem com problema do coração. Eu não tenho um cisco de medo de morrer do coração. Sabe por quê? Porque eu creio que eu vou morrer no dia que o Senhor quiser me levar. E enquanto eu não cumprir a vontade de Deus, eu sou imortal. Enquanto eu não cumprir a vontade de Deus, eu sou imortal. Enquanto você não cumprir a vontade de Deus, você é imortal. Ande em santidade, busque a presença de Deus, ouça a promessa, cumpra o seu propósito, que enquanto isso não se cumprir, você será imortal. Zacarias ficou mudo, mas João era a voz que clamava no deserto, aquele que preparou o caminho para Jesus. Aleluia. Volte lá para Mateus capítulo 1, já estamos terminando. Mateus capítulo 1. Perdão, capítulo 3, irmãos. Nós vamos ler o versículo 1 e 2. E naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia, o que ele dizia? Arrependei-vos, porque está próximo. Porque está próximo. Olha a pregação do cara, irmãos. Olha a pregação do cara. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Deixa eu falar um negócio aqui, irmãos. Deixa eu falar um negócio aqui. As igrejas de hoje, na sua grande maioria, são igrejas de autoajuda. As pregações são para levantar o ego. Você é isso, você é aquilo, você pode isso, você pode aquilo, você é bom, você é isso, você é aquilo, você é aquilo. Olha a pregação de João Batista. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Nós temos um Deus gracioso, misericordioso, que pode nos abençoar e nos abençoa. Claro que temos. Mas antes disso,
Antes disso, Ele quer que eu e você nos arrependamos dos nossos pecados. Ele está dizendo, ó, larga isso que você está envolvido, sai fora dessas coisas, larga, sai fora, sai desse relacionamento pecaminoso, larga esse relacionamento paralelo, larga isso aí que você está fazendo de errado, larga essas coisas erradas, sai fora desse negócio ilícito, sai fora dessas coisas erradas, se arrependa, que depois que você se arrepender, eu vou te abençoar. Mas hoje há uma inversão, vem ser abençoado, vem receber uma benção. Aí minha vida, depois você conserta. João Batista não, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Sabe o que eu aprendo aqui com João Batista? Ele era um homem corajoso. Ele chega diante de Herodes, o homem mais poderoso do seu tempo, e diz, é errado você possuir a mulher do teu irmão. Aponta o dedo na cara, com toda a autoridade espiritual que ele tinha. Isso chama-se coragem. Ele pagou com a sua vida, com a sua cabeça, mas ele não negou o evangelho, ele não barateou a palavra de Deus. Ele diz, é errado, não é lícito que você ande com a mulher do seu irmão. E pagou com a vida. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Isso chama-se coragem. E sabe o que eu e você precisamos para 2021? Para cumprirmos o propósito de Deus e para a identidade ficar clara na minha e na sua vida, nós precisamos de coragem. E eu quero nessa manhã profetizar coragem para a sua vida, para 2021. Quero profetizar coragem na sua vida. Deixa eu falar um negócio para você, fique tranquilo que essa doença não vai te matar não, fique tranquilo que as dívidas não vão te envergonhar, fique tranquilo que os teus filhos não vão se desviar, porque as promessas que Deus tem para a sua vida irão se cumprir. Seja corajoso, seja corajosa, tenha ânimo novo, porque as coisas que Deus tem para nós, a nossa identidade é Jesus, e quando eu tenho a promessa e o propósito, entendo a minha identidade, isso se cumpre sobre a minha vida. Tenha coragem e ânimo, tenha coragem e ânimo. Esta é a promessa que Deus tem para cada um de nós. Nós precisamos entender, irmãos. Nós precisamos entender qual é a nossa identidade. Nós precisamos entender qual é a nossa identidade. A nossa identidade é Cristo. Tenho lutas, tenho dificuldades, passo por tribulações, mas a minha identidade é Cristo. Amém? João Batista. Batista não era sobrenome não. João, aquele que batiza. João, aquele que batiza. E aqui hoje nós temos Chico, aquele que abençoa. Nós temos aqui hoje Daniel, aquele que é abençoado. João, aquele a quem Deus usa. Ivani, aquela que Deus usa. Cristiane, aquela que faz muito em nome do Senhor. Essa é a nossa identidade, não é o sobrenome não, não é o Freire, não é o Menezes, não é o Moura, não é o Oliveira. João Batista, João o batizador. Amém? Essa é a nossa identidade, irmãos. Você tem um propósito? Você tem uma promessa? É isso que vai classificar a sua identidade. Vamos ficar em pé, eu quero orar com você.